Olá, meu querido irmão! Como é bom estar com você aqui novamente para que juntos possamos ser fortalecidos, renovados, alimentados pela poderosa Palavra de Deus. Para minha vida tem sido um tempo muito maravilhoso, um tempo de crescimento, estar compartilhando com você a Palavra de Deus. Tenho aprendido muito e eu desejo que você também possa estar crescendo, sendo fortalecido, alimentado por meio dessas reflexões que tenho compartilhado semanalmente com você. Eu estou em uma nova série chamada Discipulado, esse tema que tem sido bastante debatido em nossos dias. Todavia, embora seja falado hoje, mas esse assunto, ele existe em toda a Bíblia, em toda a Palavra de Deus, em todo o tempo nós vamos ver aí o discipulado acontecendo. E nós estamos conversando sobre isso, sobre o que é discipulado, qual o propósito do discipulado, qual a origem do discipulado, como que nós podemos discipular, e é sobre isso que nós estamos refletindo e conversando. Na semana passada eu já dei a primeira reflexão. Se você ainda não assistiu, eu quero te encorajar, você aí no nosso canal, você assistir. Eu vou estar deixando inclusive aqui na descrição do vídeo o link para que você possa assistir, porque essa série ela está dando continuidade. A segunda que eu vou estar dando hoje é continuidade da primeira. Então vamos lá? O que é discipulado, gente? Eu quero ler o nosso texto base, que está aqui em Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 18, que diz assim: Então Jesus aproximou-se dos seus discípulos e disse: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu lhes tenho ensinado, e assim estarei com vocês até o fim dos tempos. Olha só, Jesus, ele disse para os seus discípulos: vão e façam discípulos de todas as nações. Como? Batizando e ensinando. Vão e façam discípulos, batizando e ensinando. Jesus nos deixou esse mandamento, nos deixou essa ordem, para que nós possamos isso, essa ordenança, que nós possamos ir e fazer discípulos dele e para a glória dele. E isso fala de discipulado, pois o que é discipulado? É o processo de ser e fazer discípulo para Jesus. Discipulado é o processo de ser e fazer discípulos para Jesus. Pastor Domingos Jardim diz que discipulado é o processo contínuo de vida na vida. Pastor Carlito Paz fala que discipulado ele é o caminho de repartir e compartilhar a vida de Jesus. Há um outro pastor que o nome dele é Juan Carlos, que fala que discipulado não é comunicação de conhecimento, mas é comunicação de vida. Então, discipulado é esse processo aonde nós vamos crescendo para a maturidade em Cristo. Com outras palavras, o discipulado é o meio aonde nós estamos sendo transformados à imagem de Jesus. Eu gosto de dizer que Deus, ele não mudou o seu plano. Embora o ser humano, ele pecou, nós nos afastamos de Deus, mas por meio de Jesus nós somos resgatados, reconciliados e agora estamos sendo o quê? Restaurados à imagem de Deus, à semelhança de Deus como nós fomos criados. E o discipulado é esse processo onde nós estamos sendo lapidados, onde nós estamos sendo transformados, restaurados à imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, como normalmente nós somos discipulados? Como que normalmente esse processo se dá? Qual é o meio que Deus nos permite viver para que nós possamos ser transformados? E eu quero compartilhar com vocês 3 meios que eu acredito que Deus usa para que nós estejamos sendo moldados, restaurados,
transformados à sua imagem e à sua semelhança. O primeiro meio é através do ensino. Ensino. A palavra de Deus, ela fala aqui em 2 Timóteo, eu quero ler com você, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, versículo 17, diz assim, olha, toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Olha só, a palavra de Deus ela foi inspirada por quem? Por Ele mesmo. Foi inspirada por Ele mesmo. E essa palavra ela é apta para quê? Para nos ensinar, para nos repreender, para nos alinhar com o coração de Deus. Todas as vezes que nós lemos a Bíblia, que nós refletimos naquilo que nós estamos lendo e pedimos ao Espírito Santo para que Ele nos traga iluminação, para que Ele nos traga entendimento, revelação da sua vontade, daquilo que nós estamos sendo, sabe o que acontece? Nós estamos sendo discipulados diretamente pelo Espírito Santo de Deus. Gente, olha como isso é profundo. Quando nós estamos meditando na palavra, nós estamos sendo discipulados diretamente pelo Espírito Santo de Deus. Nós estamos sendo ensinados pelo Espírito Santo. Agora, claro, além da Bíblia, nós podemos estar aprendendo, estamos aprendendo por meio de outros meios. Hoje existem tantos e tantos livros de homens e de mulheres de Deus que têm compartilhado as experiências, têm compartilhado aquilo que Deus tem trazido entendimento a eles. E como esses livros também agregam conhecimento, como esses livros, como eles também nos ensinam, porque eles apontam para a palavra de Deus, apontam para Jesus Cristo. Nós também aprendemos, estamos sendo ensinados quando nós estamos, por exemplo, escutando uma palavra, uma pregação. De uma certa maneira, aquele líder, aquele pastor, ele está sendo instrumento de Deus para nos mentorear, para nos ensinar a verdade. Então, um dos meios do qual nós somos discipulados é por meio do ensino. Ensino. Agora, o ensino não é tudo, é um meio. Existem outros meios. Então, o segundo meio que eu quero compartilhar com você são o quê? São as experiências. Experiências. Aqui no livro de Tiago, deixa eu ler com você também. Tiago, abra sua Bíblia aí, Tiago capítulo 1, do versículo 2 em diante, diz assim, olha, meus irmãos, considerem por grande motivo de alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé, ela produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Olha o que a Bíblia está dizendo, gente, que nós devemos nos alegrar por passar por provações. Eu sei que isso pode parecer assim meio que loucura, fala assim, como que a gente pode se alegrar, como é que eu posso ficar alegre por estar passando por provações ou por tribulações? Mas a Bíblia diz, se alegre, se você estiver passando por uma provação ou até por alguma tribulação, se alegre, sabe por quê? Porque essa circunstância, esse momento que você está vendo, que nesse instante está trazendo uma dor, está trazendo um pesar, não está sendo fácil e nenhum de nós queremos passar, mas isso vai produzir no nosso coração um amadurecimento. Aqui diz que isso vai produzir o quê? Uma maturidade. Nós vamos ser pessoas mais maduras, mais íntegras. Então, meus irmãos, as experiências que Deus nos permite passar, elas também são um meio do qual nós somos discipulados na vida. Eu tenho certeza que se você parar aí agora e refletir um pouco sobre tantas coisas que você já passou na vida, seja porque é uma provação, ou seja se foi uma tribulação,
ou seja, se foi uma ação diabólica, seja o que for, mas que você viveu e que foi difícil, talvez você chorou, você caiu, mas o Senhor te levantou, o Senhor te ensinou, o Senhor te levou para um outro nível, Deus te amadureceu por meio dessa experiência, não é verdade? Só para você ter ideia, essa série que eu estou compartilhando aqui agora com você, 80% dela foi escrita há uns 5 anos atrás, há uns 4 anos atrás, quando eu estava assim, passando por um momento difícil no que diz respeito a discipulado, e eu estava assim, buscando em Deus entender, compreender com mais profundamente esse tema. E foi no meio daquela experiência difícil que Deus começou a trazer uma certa clareza naquilo que a Bíblia fala sobre discipulado. Comecei a experimentar, sabe, coisas diferentes no discipulado. As experiências é um meio que nos leva também a um crescimento, a ser parecido mais com Jesus, a se deixarmos ser transformados, lapidados pela vontade de Deus. O terceiro meio que eu quero compartilhar com você, que eu acredito que também Deus trabalha para nos discipular, é através dos relacionamentos. Relacionamentos. Eu quero ler novamente a palavra do Senhor lá em 2 Timóteo de novo, 2 Timóteo capítulo 2, logo no versículo 2. Paulo disse assim para o jovem discípulo, jovem pastor Timóteo, ele disse assim: "E as palavras que você me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis que também sejam capazes de ensinar a outros." Olha só, Paulo foi o discipulador de Timóteo, foi ele que cuidou, foi ele que conduziu Timóteo ao chamado de Deus, ao propósito de Deus, foi o instrumento de Deus para a vida de Timóteo, foi Paulo. Paulo foi esse instrumento para lapidar esse jovem pastor que Deus tinha uma grande missão e um grande propósito. E Timóteo andou ali lado a lado com Paulo, nesse relacionamento com propósito. Qual o propósito? De que Cristo cada vez mais pudessem crescer em ambos pudessem avançar e crescerem na vontade de Deus, no chamado de Jesus Cristo. E Timóteo aprendeu muitas e muitas coisas com o seu pai espiritual, Paulo. E nesse texto nós vemos Paulo dizendo o quê? Timóteo, o que você aprendeu de mim, o que você ouviu de mim, você vai transmitir isso para homens fiéis. Você vai fazer o que eu fiz com você, você vai fazer com outros. Você vai ter os seus discípulos, aonde você vai conduzi-los a Cristo, aonde você vai cada vez mais levá-los àquilo que Deus tem para a vida deles. E eles também devem fazer isso com os discípulos dele. Ou seja, só aqui fala de 4 gerações: a geração de Paulo, a geração de Timóteo, a geração dos discípulos de Timóteo. Então são 4 gerações aqui falando sobre esse tema discipulado. Então o relacionamento, ele é um meio de Deus para também nos discipular. Deus usa as pessoas que estão próximos a nós para nos levar para mais perto de Cristo. Eu sempre digo que o discipulado relacional, ele pode se dar no 1 a 1, que é algo que a gente fala muito na nossa igreja, onde tem a figura do discipulador e do discípulo. E também existe o discipulado relacional no sentido do grupo, através de um pequeno grupo que se reúne com o propósito de cada vez mais crescerem em Cristo. O discipulado relacional, ele pode acontecer dessas 2 maneiras, no 1 a 1 ou por meio de pequenos grupos onde estamos, crescendo e se aprofundando em Jesus. Sobre esse assunto do discipulado relacional, eu vou estar falando com mais profundidade na próxima reflexão. Por isso, eu espero você. Mas para encerrar, eu quero dizer uma coisa para você. Deixe o Senhor Jesus cada vez mais crescer em você, transformar você, restaurar você à imagem e semelhança dele. Eu tenho orado a Deus e tenho pedido isso. Deus, me ajuda, me transforma. Tenho procurado refletir na palavra para aprender por meio do ensino. Tenho procurado ler livros. Tenho procurado aprender com as experiências. E tenho procurado também me relacionar
com pessoas que eu entendo que podem me conduzir para mais perto de Jesus, pessoas que podem gerar em mim vida de Jesus. E eu quero te encorajar a isso, a que você também esteja aprendendo com a palavra, possa estar aprendendo com as experiências e estar se relacionando com pessoas, ter discipuladores, ter mentores na sua vida que vão te apontar para Cristo, te direcionar para Cristo. Que Deus te abençoe. Eu espero você na próxima ministração.